Olá a todos, sou José. Sejam bem-vindos para ouvir as palavras de Deus. Que Deus abençoe a todos. Hoje vou trazer um tema muito importante. Sabemos que, como um cristão fiel a Deus, devemos rezar todos os dias ao Senhor, pois isso é uma forma de as pessoas invocarem a Deus com o coração. E nós também desejamos que a nossa oração possa ser ouvida por Deus. No entanto, que tipo de oração é ouvida por Deus? Para perceber a resposta dessa questão, vamos primeiro ouvir uma história da Escritura. Em Lucas 18, 10 a 14, está registrado: Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Esta passagem não é nova para ninguém. Ela refere-se principalmente às orações de dois tipos de pessoas: a oração do fariseu e a oração do publicano. Na oração do fariseu, vemos que a oração dele está cheia das palavras que valoriza a si próprio, a exibir-se, menosprezando os outros, contando os seus próprios méritos para Deus, sem qualquer piedade para com Deus. Nas suas palavras estão cheias de arrogância e sem qualquer conhecimento dos seus próprios pecados. E em Mateus 23 a 24, o nosso Senhor Jesus disse: Ei de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Nisto, vemos o Senhor a condenar as ações dos fariseus. Nas orações deles eram também hipócritas e falsas. Deus simplesmente não ouve tais orações. E quanto ao publicano, por outro lado, era diferente, pois o Senhor disse que ele foi mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. E das suas palavras e ações em oração, é claro que o publicano sabia que ele era um pecador e que as suas ações estavam cheias de pecado e iniquidade. Ele bateu com o peito em remorso pelos seus pecados. Confessou e arrependeu-se verdadeiramente os seus pecados a Deus, orando sinceramente pelo perdão de Deus. E, portanto, o Senhor Jesus aprovou tal oração e disse: Este voltou para casa justificado e não o outro. Através das atitudes diferentes do Senhor em relação às orações dessas duas pessoas, do publicano e do fariseu, vimos que o Senhor aceita e ouve as orações que têm um conhecimento de si mesmo e as que tenham um arrependimento sincero diante de Deus, e condena as orações que são hipócritas e falsas.
lembrando em nossas orações habituais. Somos, muitas vezes, como as orações dos fariseus, falando de forma inverídica e sem ter um conhecimento sobre nós mesmos. Por exemplo, rezamos frequentemente algo como: "Ó Senhor Jesus, agradeço e louvo-vos. Obrigado pelo meu pão de cada dia. Obrigado por me ter redimido. Eu daria toda a minha vida para gastar por vós." Mas, quando se trata de conflitos entre os assuntos familiares e os interesses da Igreja, estão relutantes em se dedicar e colocar os interesses das suas famílias em primeiro lugar. Tais orações são hipócritas e que enganam a Deus. Deus simplesmente não ouve tais orações. Há também momentos em que rezamos de uma forma que nos eleva ou nos exalta a nós próprios, orando como: "Ó Senhor Jesus, temos trabalhado arduamente para a Igreja, pegando o vosso Evangelho e apoiando os irmãos e irmãs que estão fracos, e os nossos esforços não têm sido em vão." Finalmente, alguns dos nossos irmãos e irmãs estão dispostos a voltar-se para o Senhor. Que abençoeis mais a nossa Igreja e poderemos pagar-vos quando chegar à altura. Tal oração é admirar-se a si próprio, como se o que se está a fazer fosse do agrado de Deus e a pedir a sua bênção. Uma tal oração seria irracional e sem o mínimo conhecimento de si mesma. Outras vezes rezamos a Deus quando pecamos, mas culpamos outra pessoa, pensando que não estamos em falta. Isto é, estar a discutir com Deus e rebelar-nos contra Ele. Como rezamos frequentemente assim: "Senhor, isto não me teria acontecido se Ele não tivesse sido assim." Ou então: "Senhor, não posso ser culpado por isto. É principalmente porque Ele foi longe demais." É que rezamos demasiadas orações como esta sem ter o conhecimento sobre si mesmo. No livro de Provérbios 19:29 diz assim: "O Senhor está longe dos maus, mas atende à oração dos justos." Como podemos ser ouvidos por Deus sem o verdadeiro conhecimento de nós mesmos em nossas orações? E sem uma atitude sincera de arrependimento e confissão a Deus? A palavra de Deus diz: o ponto crucial da oração é falar com Deus de coração, contando-lhe suas falhas ou o caráter rebelde e abrindo-se completamente diante dele. Somente então Deus estará interessado nas suas orações. Caso contrário, Ele ocultará sua face de você. De acordo com as palavras de Deus, devemos reverter rapidamente os nossos problemas passados que existem na oração. Falar a Deus de forma simples e aberta, falando do coração, falando com verdade, dizendo a Deus todas as nossas dificuldades e problemas práticos. Rezar pela misericórdia de Deus, fazendo mais orações de conhecer a si mesmo e de verdadeiro arrependimento por quaisquer transgressões ou corrupções que revelamos. Tal como a oração do publicano. Foi ouvida pelo Senhor, pois ele tinha um verdadeiro conhecimento dos seus pecados. Ele viu a sua astúcia, ganância e maldade no facto de ter extorquido dinheiro injusto no passado. Assim, ele foi capaz de alcançar um verdadeiro ódio a si próprio e batendo o peito por arrependimento. Se nós também pudermos ser como o publicano, ter uma atitude verdadeira e sincera,
e falarmos abertamente cada vez mais a nossa desobediência e corrupção que revelamos a Deus, gradualmente seremos cada vez mais sensatos perante Deus e as nossas orações vão se tornar cada vez mais verdadeiras e, naturalmente, seremos ouvidos por Deus. O conteúdo termina por aqui. Obrigado pelo tempo que tem passado a ouvir isto até agora e espero que tenha sido de ajuda prática na sua vida espiritual. Se estiver interessado neste conteúdo, por favor, podem nos seguir. Que Deus vos abençoe a todos.